Olá, turminha dos terceiros anos. Eu sou o professor Júnior Ferreira, da Escola Gil Bastos, e a nossa aula de hoje, segunda-feira, 29 de março de 2021, será de revisão de conteúdos. Nós iremos revisar todos os conteúdos que nós estudamos até aqui, beleza? Então, a aula de hoje, turma, não é no livro didático. Você tem que prestar bastante atenção nesta aula para você compreender a revisão de conteúdos, beleza? Iniciaremos revisando o sistema de numeração decimal. Então, o primeiro assunto que nós vamos revisar é o sistema de numeração decimal, que abrange vários outros assuntos, como associar o número à sua grafia por extenso, né, ou seja, escrever o número por extenso, reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, que é você conhecer as unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, saber quanto vale, qual é a posição, qual é a ordem, quantas classes, certo? Tudo isso aí. No quadro QVL. E decompor números naturais. Decompor e compor números, tá certo? Entre outros assuntos que está ligado a este conteúdo sistema de numeração decimal. Tem isso no nosso livro? Tem, mas a gente já viu todas aquelas aulas, todas aquelas atividades a gente já fez. Por isso que hoje não será no livro didático, será uma revisão, mas não será usado o livro didático. Compreendido? Então vamos para frente. Iremos rever e aprender um pouco mais sobre o quadro de valores e lugares, que é o QVL, o material dourado, que também dá para utilizar, né, as unidades, tá, para reconhecer unidades, dezenas, centenas, todas as ordens e classes, tá? E o ábaco, nós vamos trabalhar com o ábaco, que vocês vão já conhecer o que é, quem não souber, tá bom? Então vamos nessa. Vamos ao quadro de valor e lugar, QVL. Eu tenho aqui o meu, certo? Eu vou recordar para vocês agora as ordens e as classes. Ordem é cada número, cada quadradinho desse pequenininho é uma ordem. E classes são a cada 3 ordens tem uma classe. Olha só. Começando de trás para frente a leitura do quadro. Aqui onde eu coloquei um contorno vermelho, eu tenho de trás para frente a primeira, a segunda e a terceira ordem. Certo? Vocês estão vendo aí, né? A primeira ordem se chama ordem das unidades simples. Está bem embaixo, pequenininho, mas se você se aproximar aí dá para você ver. A segunda ordem é a ordem das dezenas simples. Professor, pode ser só unidade, só dezena? Pode, tá bom? E a terceira ordem é a ordem das centenas simples ou só centenas. Beleza, essas 3 ordens aí, elas formam uma classe, ó, lá em cima está escrito classe das unidades simples. Por isso que tem ali unidade simples, dezena simples, centena simples. Mas o simples pode ser tirado, não é obrigado a usar a palavra simples aí não. Só no nome da classe, classe das unidades simples, aí sim. Então, entendeu? Cada número é uma ordem. E 3 ordens, 3 números formam uma classe. Tá bom? Então, a primeira classe é essa daí, de trás para frente. Aí nós temos aqui a segunda classe, que são mais 3 ordens, ó. Corresponde à quarta ordem, à quinta ordem e à sexta ordem. Vamos conhecer o nome dessas classes? Aliás, dessas ordens. A quarta ordem, se aproxima aí que você consegue ler. Se chama a ordem das unidades de milhar. Tem que dizer o nome todo? Aqui tem. Unidade de milhar. A quinta ordem é a ordem da dezena de milhar. A sexta ordem é a ordem da centena de milhar. E esses 3 ordens juntas aí, turma, a quarta, a quinta e a sexta, elas formam a classe dos milhares, que é a segunda classe. Beleza? Nós não vamos trabalhar mais do que até aqui, não. Durante este ano, não, tá? Tá bom? Nós vamos trabalhar no máximo até aqui a sexta ordem, talvez só até a quinta. Hoje, por exemplo, nós vamos trabalhar até a quinta ordem. Tá bom? Mas mesmo assim, eu vou apresentar para vocês a terceira ordem, que já está aqui no quadro, né? Que é essa que eu contornei de verde. A terceira ordem, ela é composta pela sétima ordem, aliás, desculpa, a terceira classe. Não vamos confundir como o professor confundiu, ordem com classe, tá? Ordem é 1 e 1, cada número é uma ordem, e classe são 3 números. Então, a terceira classe é formada por 3 ordens, que é a sétima ordem, a oitava ordem e a nona ordem.
A sétima ordem se chama unidade de milhão. A oitava ordem se chama dezena de milhão. A nona ordem se chama centena de milhão. Eu não sei se... e o nome dessa classe, desses três ordens juntas, se chama classe dos milhões, né? Que é a terceira classe. Gente, eu não sei se vocês observaram, o nome da ordem está ligado ao nome da classe. Vamos voltar lá para a primeira ordem. Na primeira ordem, o nome dela é unidade simples. E o nome da classe? Classe das unidades simples. Olha a segunda ordem, dezena simples. Ela pegou o simples do nome da classe. Vamos passar aqui adiante, até porque na primeira ordem não precisa você dizer a palavra simples, mas na terceira ordem não, na primeira classe não precisa você falar a palavra simples. E na segunda classe você já tem que falar o sobrenome, ó. Todas elas, gente, vai ter unidade, dezena, centena. Pode prestar atenção, unidade, dezena, centena. O que é que muda? O sobrenome. A quarta ordem é a ordem das unidade de milhar. Por quê? Porque ele está na classe de milhar. A quinta ordem é a ordem da dezena de milhar, porque está na classe de milhar. Do mesmo jeito lá na classe dos milhões, ó. Olha aí a oitava ordem. Dezena de milhões, porque está na classe de milhões. Nona ordem, centena de milhões, porque está na classe dos milhões. Tá bom, turma? Só para vocês compreenderem melhor. Vamos agora representar um número aqui nesse quadro de ordens. Vamos escrever aqui um número. Eu coloquei o 4 na quinta ordem, dezena de milhar. O 5 na quarta ordem, unidade de milhar. O 9 na terceira ordem, que é na centena ou centena simples. O 3 na segunda ordem, que é na dezena ou dezena simples. E o 2 na primeira ordem, que é a unidade ou só unidade simples. Que número formou aí, gente? Vou ler para vocês. 47.932. Beleza. Vamos agora, né, decompor este número. Não é decompor ainda, mas também vai ser indiretamente. Vamos dizer quanto vale a posição desses números, certo? É o valor posicional desses números de acordo com a ordem que eles se encontram, tá? Por exemplo, o número 4, vou baixar ele aqui, ó. O número 4, ele está na quinta ordem, na ordem das dezenas de milhar. Um 4 aqui, aliás, uma dezena de milhar, ela vale 10 mil. 4 dezenas de milhar vai valer 40 mil. Eu completo o resto das ordens com 0. Então, eu achei o valor do 4 dentro do número todo. O valor do algarismo 4 dentro do 47.932 é 40 mil, porque ele está na ordem das dezenas de milhar. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa com o 7. Vou baixar o 7. Desculpa. Esse 40 mil, ele é 4 dezenas de milhar. Não é o 4 que está na dezena de milhar? São 4 dezenas de milhar. Uma dezena de milhar é 10 mil. 4 dezenas de milhar são 40 mil. Compreendido? Vamos agora baixar o 7. O 7 já está na quarta ordem, que é a ordem das unidades de milhar. Uma unidade de milhar, só uma, gente, vale 1000. Ó. Uma unidade de milhar é 1000. Certo? E 7, eu completo o resto com 0, eu vou achar que é 7 mil. É quanto vale o 7 dentro do número 47.932. Isso aqui, esse 7 mil, é a mesma coisa que 7 unidades de milhar, que dá 7 mil. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa com o 9. Baixou-se o 9. O 9 está na terceira ordem, ordem das centenas, né? Que eu posso dizer centena ou centena simples. Centena. Uma centena é 100. O nome já diz, centena é 100. Uma. E 9 são 900. 9 centenas equivale a 900. 9 centenas. Ó. O número 9 está na centena, então ele é 9 centenas, que vale 900. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa com o número 3. Baixou-se o 3 está na ordem das dezenas. Uma dezena é 10, 3 dezenas será 30. Vocês viram que eu vou sempre completando com 0 o restante do número, né? 30, que são 3 dezenas. Uma dezena é 10, 3 dezenas são 30. Beleza? E o último número que eu vou baixar é o último número do algarismo, é o último algarismo do número 47.932, é o 2.
que está na ordem das unidades, na primeira ordem, certo? Como ele está na primeira ordem, eu não preciso completar com 0. Não tem mais nenhuma ordem depois dele. Tá, gente? Veja que depois do 1, não existe a ordem 0. Os números, as ordens aumentam para o lado esquerdo. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Inclusive, eu esqueci de dizer uma coisa no início. Professor, você pode perguntar. Está se perguntando. Professor, termina na nona ordem, é? É não, eu até já disse isso. Os números são infinitos. Se os números são infinitos, as ordens são infinitas. Tem a décima, tem a 11ª, a 12ª, a 13ª, a milionésima primeira e assim vai, porque os números são infinitos, né? Do mesmo jeito as classes também serão infinitas, tá bom? Desculpe. Voltando, baixei o 2, não precisou completar porque não tem nenhuma ordem depois do 2. Ele está na ordem das unidades, então ele vale 2 mesmo, só 2. Cada número na unidade vale 1. Se eu tenho 2 números na unidade, ele vale 2. Né? Então aqui são 2 unidades mesmo. Compreendido? Gente, beleza, eu achei aí o valor posicional de cada número, de cada algarismo dentro do número 47.932. O 4 vale 40.000, o 7 vale 7.000, o 9 vale 900, o 3 vale 30 e o 2 vale 2 mesmo. Isso aí é ou não é uma decomposição de um número? É. Isso aqui é a decomposição do número. Vamos ver como é que fica a decomposição dele? É só juntar, olha. 40.000 mais 7.000, né? O 40.000 das dezenas de milhar, os 7.000 das unidades de milhar, mais 900 da centena, mais 30 da dezena e mais 2 da unidade. Isso aí foi a decomposição do número 47.932. Então, se você quiser decompor o número desse jeitinho que eu fiz aí, fica até mais fácil de decompor. Claro, vai levar mais espaço no teu caderno, na folhinha que tu for fazer, vai levar mais espaço. Mas vai ser garantido tu acertar. Tá bom? Vamos para frente. Vamos trabalhar agora o material dourado. Que é isso aqui, ó. Né? Aquele materialzinho dourado, nós já vimos no nosso livro. Cada cubinho desse daqui, olha, representa uma unidade. Cada cubinho, esse cubinho pequenininho que vocês estão vendo aqui, representa uma unidade. Então, um cubinho vale 1, né? Cada cubinho representa uma unidade. Cada barra representa uma dezena. Por quê? Porque uma barrinha dessa tem 10 cubinhos desse. Por isso que uma barra é uma dezena, que vale 10. Entendido? Cada placa representa uma centena. Uma placa dessa é uma centena. E cada placa dessa, se você ver, tem 10 barrinhas dessa outra. E vai ter 100 unidadezinhas, 100 cubinhos. Então ele vale 100. Certo? E esse cubão grande aí, né? Cada cubo representa uma milhar ou uma unidade de milhar. Por quê, professor? Porque tem 1000 unidades aí. Por isso que ele se chama uma milhar. E se tu observar, ele vai ter 10 barrinhas dessa, de 100, e vai ter 100 tirinha, barrinha, desculpa, ele vai ter, voltando, 10 plaquinhas dessa de 100, vai ter 100 barrinhas dessa de 10 e vai ter 1000 cubinhos desse de 1. Tá certo? Só para vocês compreenderem o material dourado. O cubinho vale 1, a barra vale 10, a placa vale 100 e o cubo maior, esse cubão, mas aqui tá só dito cubo, né? Vale 1000. Tá certo? Vamos agora praticar sobre o material dourado. Eu tenho aqui, ó, um cubo, uma placa, 2 placas, 3 placas, uma barra, 2 barras, 3 barras, 4 barras, 5 barras, 6 barras, um cubinho, 2 cubinhos e 3 cubinhos. Pronto, eu tenho aqui o meu material dourado. Eu vou querer saber, gente, o que é que vale esse número aí, esse material dourado aí, ele representa um número. Que número é que ele está representando, hein? Vamos descobrir? Aqui, gente, eu tenho a ordem das unidades de milhar. Por quê?
porque eu estou com um cubo. O cubo ele vale milhar, né? A gente viu no slide anterior. Então eu tenho aqui a ordem das unidades de milhar. Aqui eu tenho as centenas, porque uma placa vale 100, uma placa é uma centena. Então eu tenho aqui a ordem das centenas. Aqui eu tenho a ordem das dezenas, porque cada barrinha dessa vale 10. E por último eu tenho a ordem das unidades, porque cada cubinho desse vale uma unidade. Viu? Isso aqui é como se fosse o quadro QVL? É como se fosse o quadro QVL. Ele tem as unidades de milhares, tem a centena de milhares, aliás, a centena, as dezenas, as unidades, e teria as outras ordens também se eu fosse fazendo mais, tá? Beleza. Isso aqui é uma unidade de milhar, porque um cubo grande desse aqui, eu vi nesse instante no slide anterior que ele vale 1000. Eu não só tenho um aí, então é uma unidade de milhar. Aqui eu tenho 3 centenas, porque eu tenho 3 placas. Uma placa eu vi nesse instante que é 100, uma centena. Então eu tenho 3 placas, 3 centenas. Uma barrinha dessa eu vi nesse instante que ela é uma dezena, 10, né? Eu tenho quantas dezenas aqui? Eu tenho 6 dezenas, que eu tenho 6 barras. E um cubinho desse eu vi nesse instante que ele vale 1 mesmo. Eu tenho aqui quantos? 3 unidades. Beleza, então aqui já que eu já tenho uma decomposição desse número. Eu não sei nem qual é o número ainda, mas eu já tenho ele decomposto. Esse número decomposto, ele é uma unidade de milhar, mais 3 centenas, mais 6 dezenas, mais 3 unidades. Isso aí é uma decomposição. E vocês viram naquela atividade anterior que a gente fez. Beleza, vamos descobrir agora que número é esse? Uma unidade de milhar é 1000. Antes de descobrir o número, eu vou decompor ele. 1000, decompor de outra forma. Uma unidade de milhar é 1000. 3 centenas são 300. Não é não? Uma centena é 100, 3 centenas é 300. 6 dezenas são 60. Uma dezena é 10, 6 dezenas são 60. 3 unidades é 3 mesmo, porque uma unidade é 1, 3 é 3. Beleza? Então eu tenho aí 1000 mais 300 mais 60 mais 3. Isso aqui é a decomposição desse número. Mas nós ainda não dissemos qual é o número. Mas já está na cara. Não é possível que vocês não já tenham adivinhado que número é esse. Né? Eu posso até somar, fazer a continha se eu quiser, mas eu posso pegar só os primeiros números. Eu pego o 1 da unidade de milhar, o 3 da centena, o 6 da dezena e o 3 da unidade vai formar o número 1363. Se por acaso não tiver alguma dessas ordens, por exemplo, não tivesse nada na dezena, aí eu colocaria um 0 na dezena, eu não poderia pular sem botar o 0, tá? Então, esse material dourado aí, ele representou o número 1363. Uma unidade de milhar, 3 centenas, 6 dezenas e 3 unidades. Ok? Vamos para frente. Vamos ver agora o ábaco. O ábaco ele não tinha trabalhado com vocês diretamente, né? Vamos ver aqui o exemplo. Isso aqui é um ábaco que também mostra as ordens. Olha, se você observar aí no ábaco bem embaixo, de trás para frente, o primeiro palitinho de trás para frente é o U. U de quê? De unidade. Tá? O segundo palitinho é o D. D de quê? De dezena. O terceiro palitinho é o C. C de quê? De centena. O quarto palitinho é a unidade de milhar, o M. Certo? Unidade de milhar, o M. Então, é as ordens normais do quadro QVL que a gente já viu. Compreendido? Então, vamos representar agora esse número. Vamos colocar o nome das ordens, que eu falei, mas não coloquei o nome. Unidade de milhar, centena, dezena e unidades. Não é assim? É a mesma coisa do que a gente viu no material dourado e do que a gente viu no quadro QVL. Isso aqui é só outra forma de mostrar os números para vocês, de decompor, de mostrar o valor posicional dos números. Aí eu pergunto a vocês. Quantas unidades de milhar tem aí? 2. Tem duas bolinhas na unidade de milhar, né? 2 anelzinhos. Então, eu tenho 2 unidades de milhar. Quantas centenas? 4. 4 bolinhas, 4 centenas. Quantas dezenas? Uma bolinha, uma dezena. E na unidade, você vai contar e você vai ver que tem 7 unidades. Formou que número?
2.417. Beleza. Professor, dá para eu decompor o número aqui também? Dá. Olha, tu vai baixando o número. O 2, baixei o 2 e completo com 0. Do mesmo jeito que eu fiz lá no quadro QVL, lembra? Esse 2, como ele é 2 unidades de milhar, ele vale 2.000. Porque uma unidade de milhar é 1.000, 2 é 2.000. Não é não? Vamos baixar o 4. O 4, ele está na centena, não é isso? Então ele vale 400, porque uma centena é 100, 4 centenas são 400. Não é verdade? E o 1, baixou-se o 1, o 1 está na dezena, e uma dezena é 10. Beleza. Mas se eu completasse com 0, eu já ia ver que ia dar 10, né? Sem eu nem falar que é 10. E agora eu vou baixar o último número, que é o 7. O 7 da unidade. Não completo com nada, porque uma unidade vale 1, 2 vale 2, 3 vale 3, então 7 vale 7. Beleza? Acabei de achar a decomposição do meu número. Eu disse quanto vale cada algarismo dentro do número 2417. Quando eu digo isso, eu já acho a decomposição. Aí agora é só escrever, ó, 2.000 mais 400 mais 10 mais 7. O 2.000 são as unidades de milhar, o 400 são as centenas, o 10 é a dezena e o 7 é a unidade. Então, dá para tu decompor o número de todo jeito, gente. Tá certo? Prestem bem atenção nisso. Tá bom? Porque depois a gente vai praticar. Agora, iremos revisar outro assunto, gente, que é as 4 operações da matemática que a gente viu também no comecinho do ano. Tá bom? Então, nós vamos reforçar um pouquinho, vamos revisar um pouco, porque a gente não trabalhou muito, nós fomos logo direto para o sistema de numeração decimal, mas a gente vai trabalhar agora no mês de abril, tá? Então, olha só. Vamos revisar as 4 operações matemáticas. Também não será no livro didático. Botem isso na cabeça de vocês, a aula hoje não é no livro didático. É aqui, prestando atenção, focando no que o professor fala. Beleza? Então, bora. Iremos rever e aprender um pouco mais sobre adição, subtração, multiplicação e divisão. Vixe, professor, esses 2 últimos nós ainda não sabemos, eu sei. Não se preocupe, eu não vou cobrar muito de vocês multiplicação e divisão ainda. Mas a gente vai rever, até para vocês irem começando a abrir a cabecinha de vocês para essas últimas 2 operações. Já era para vocês terem na ponta da língua de vocês adição e subtração, pelo menos. Né? Mas eu sei que a maioria não tem ainda. Mas vai ter, tá bom? Então bora lá, nós vamos rever isso aqui. Vamos começar pela adição. Lembra que a adição, o sinal que eu uso para adicionar, para somar, é o mais, o sinalzinho de mais. Beleza. Vamos fazer um exemplo? Vamos pegar aqui o número 2.473, 2.381. Gente, eu percebo que vocês têm um problema grande com armar a conta. Gente, não se faz conta sem fazer a conta. Oxe, não é verdade? Como é que você vai fazer uma conta sem fazer a conta? Não tem como, né, gente? É contraditório. Como é que tu vai achar um resultado sem fazer a conta? A não ser que você faça na calculadora. A não ser que alguém te dê a resposta de brinde. E isso eu não quero. Porque vocês não vão ter uma pessoa a vida toda para dar a resposta para vocês. Vocês podem estar num ambiente que não tenha calculadora e você precisa fazer a conta. E aí, vocês não vão fazer? Não é verdade? Então você tem que aprender a fazer a conta. Quando vocês aprenderem a fazer a conta, vocês podem usar a calculadora. Mas enquanto não aprender a fazer a conta, ninguém usa a calculadora. Tá bom? E você pode até usar a calculadora para confirmar se você acertou fazer a conta. Entendido? Então, armar a conta toda vida que tiver uma questão de continha, de mais, de menos, de vezes ou de dividir, se você botar só o resultado, para mim não serve de nada. Se na prova você fizer desse jeito, aí você vai zerar a prova. Você vai tirar um 0, porque não vai servir de nada, nem que as contas tenham tudo certa. Mas se não tiver a conta, não serviu de nada. Porque eu não sei como foi que você chegou no resultado. Não é verdade? A conta comprova como foi que você chegou no resultado. Compreendido, né? Eu já disse isso várias vezes, estou repetindo, e eu sei que vai ter gente que vai cair neste erro. Porque não me escuta, porque não escuta o professor. Né? Mas beleza. Vamos lá. Vamos somar agora? Somar. Adicionar é juntar um número com o outro. Então isso quer dizer que o meu número vai aumentar.
Eu tenho 2.473, vou colocar mais 2.381, vai aumentar, né? Porque eu estou somando, juntando uma coisa com a outra. Então, bora lá. 3 mais 1, 4. Professor, não podia ter dito, voltando, 1 mais 3, não? Pode, você vai já ver por que que pode. Tanto faz eu dizer 3 mais 1, como 1 mais 3 vai dar 4 do mesmo jeito. 7 mais 8 vai ser 15. Eu escrevo 5, levo 1 para o próximo número, não é assim que a gente faz? E não esqueça desse 1, é tanto que eu vou somar logo com ele, começando por ele. 1 mais 4, eu não vou dizer 4 mais 3 não, porque pode eu esquecer do 1. Eu vou dizer 1 mais 4 dá 5. 5 mais 3 dá 8. 2 mais 2 dá 4. Achei o resultado da minha adição. Só que vocês lembram que esses números eles têm um nome cada um? Esses dois verdes aqui se chamam as parcelas, são as parcelas da adição. E esse número vermelho, que foi o que eu acabei de achar, que foi o resultado, se chama soma ou total. Qual é a soma ou total desta adição? 4.854. Tá bom? E aí, turma, vamos recordar também uma regra importante da adição, que diz respeito ao que eu falei nesse instante, que tanto faz eu dizer 3 mais 1 como 1 mais 3. Na adição, a ordem das parcelas não altera o resultado. Vocês vão ver os professores falando disso ali no 4º ano, no 5º ano, sempre, que é para você compreender que na adição, quando você estiver fazendo a continha de adição, a ordem dessas parcelas aqui, ó, não altera o resultado. Tanto faz eu dizer 2.473 mais 2.381, como eu dizer 2.381 mais 2.473. O resultado vai ser sempre 4.854. Isso quer dizer o quê? Que tanto faz o número maior vir primeiro ou menor, o resultado não vai ser alterado. Compreendido? Espero que sim. Vamos para outra operação, que é a subtração, que eu tenho como sinal esse tracinho, que é o menos, tá bom? Porque a subtração, né, na subtração os números diminuem, é diferente da adição. Na adição aumenta, na subtração diminui, porque eu tenho um número e vou subtrair dele, eu vou tirar daquele número alguma parte dele. Então o número vai diminuir. Se eu tenho 3 bombons e chupei 2, eu não tenho mais 3 bombons, eu só tenho 1. Diminuiu, subtraí 2 bombons. Não é assim? Então diminui. Quando eu subtraio, diminui. Beleza? Antes de fazer a continha, antes de fazer o exemplo, vamos ver as regras. Antes de tudo, vamos recordar uma regra importante da subtração. Por que aqui na subtração a regra veio primeiro? Porque tu tem que saber dessa regra para tu armar a conta, senão tu erra. Olha só a regra. Na subtração, o número maior tem que vir em cima e o menor embaixo. Eu acabei de falar lá na adição que na adição a ordem das parcelas não altera o resultado. Isso queria dizer que tanto fazia o maior como o menor vir em cima ou embaixo, não tinha problema. Aqui na subtração tem problema e é problema grande. Porque se tu botar o número menor em cima, o de baixo não tem como tirar, o maior que vai ficar embaixo não tem como sair de dentro do de cima que é o menor. Né? Eu não posso ter 1 e tirar 2, posso? Posso não. Eu posso ter 2 e tirar 1. Aí sim. Tá bom? Então bora lá. Vamos armar a conta. Eu já sei que o número maior tem que vir em cima. 5.922 menos 3.467. Eu não posso botar o 3.467 em cima nunca. Porque eu não posso ter 3.000 e tirar 5.000. Não posso. Então, se isso acontece, se o maior tem que vir em cima e o menor embaixo, aqui na subtração eu sempre vou começar a conta de cima para baixo. É o número de cima, é do número de cima que eu vou tirar o número de baixo. Ou seja, é do 2 que eu vou tirar o 7. Eu não posso dizer jamais o número de baixo menos o de cima. É diferente da adição, né? Na adição, eu posso dizer o de baixo mais o de cima mais o de baixo, o resultado vai ser o mesmo. Né? Mas aqui não. Aqui, gente, se eu disser de baixo para cima, dá errado. Mas, professor, eu só tenho 2, eu vou tirar 7, não dá nunca. Aí, professor, sabe o que é que eu faço? Eu acho que eu vou tirar 7, eu vou dizer 7 menos 2, porque 7 menos 2 dá, né? Tem 7, tira 2, eu vou botar 5 ali no resultado. Aí tu vai errar. Tá bom? Por quê?
Esse número de cima, gente, o 5.922, ele se chama minuendo. É o número que vai diminuir. É dele que eu vou tirar. Vou tirar quem? Vou tirar o segundo número, que é o subtraindo. O subtraindo é quem vai ser subtraído de alguma coisa. Eu vou tirar o 3.467, que é o subtraindo, do minuendo, 5.922. Então, eu vou tirar ele de lá. Então, eu vou dizer o de cima menos o de baixo. Quando não dá, eu peço emprestado ao outro, ao coleguinha do lado esquerdo. 2 não dá para tirar 7, mas se eu tirar um do outro 2 e botar nesse primeiro 2 aqui, ele vai virar 12 e o outro 2 vai virar 1. Certo? Beleza. Agora eu tenho 12 menos 7. 12 menos 7 é 5. Agora ficou 1 menos 6. 1 menos 6 não dá, né? Não dá 1 menos 6 de novo. Eu peço emprestado ao outro número, que é o 9. O meu 1 vira 11, mas o meu 9 eu não tirei 1 dele. Ele agora é 8. Se eu não escrever, se eu não dizer que eu tirei, eu vou esquecer e vou dizer 9 menos 4. E eu não posso esquecer que a conta dá errada. Bora lá. 11 menos 6 é 5. 8 menos 4, agora dá normal, sem pedir emprestado. Tem um 8, tiro 4, fica 4. Certo? E 5 menos 3 fica 2. O resultado é 2.455. Como é que se chama esse resultado? Eu já sei que os dois números verdes, o primeiro de cima, que é o maior, é o minuendo, o segundo, que é o menor, é o subtraindo. O resultado se chamará resto ou diferença. Sempre que numa continha, num problema, perguntar assim, qual é o resto, a diferença de tal coisa, tu já sabe que é uma conta de menos. Tá bom? Bote isso na cabecinha de vocês. Tá bem? Vamos agora para a próxima operação, que eu sei que já é um pouco mais difícil para vocês, que é a multiplicação, que eu uso como sinalzinho o x. Bora lá. Vamos armar a conta. 965 vezes 5. 965 vezes 5. Beleza? Eu vou multiplicar 5 vezes 5. 5 vezes 5... Ah, desculpa, antes de eu multiplicar, eu vou dizer como é o nome de cada parte aqui da multiplicação. O 965 é o multiplicando. É o número que será multiplicado. Certo? Esse número aqui ele vai aumentar, ele vai ser multiplicado um tanto de vezes. Tá bom? Então, ele se chama multiplicando, porque é ele que vai aumentar. O número 5, que é esse númerozinho que fica junto do sinal de vezes, ele é o multiplicador, que é por quantas vezes o multiplicando vai ser multiplicado. O 965 vai ser multiplicado 5 vezes. 965 vezes 5. É 965 mais 965 mais 5 vezes. Então, o multiplicando é quem vai ser multiplicado. O multiplicador é a quantidade de vezes que o multiplicando vai ser multiplicado. Certo? Então, vamos lá. Vamos resolver esta continha, né? 5 vezes 5 dá 25. Professor, eu posso pegar a tabuada para me ajudar aqui? Pode. Pode pegar a tabuadinha agora. Sempre que tiver uma multiplicação ou uma divisão, pegue a tabuada, porque vocês vão precisar. Porque eu sei que é um pouco mais difícil para vocês a multiplicação e a divisão, tá? Então, vamos lá. 5 vezes 5, se você observar aí, vai ser 25. Eu escrevo 5 e levo 2 para o próximo número, tá? Porque eu não posso escrever o 25 todo aqui. Eu boto o último número e levo o primeiro. 5 vezes 5 deu 25, escrevi o 5 e levei o 2. Agora eu vou multiplicar 5 vezes 6. Olha aí na tabuada de vocês, que vai dar 30. Mas e o que, eu faço com esse 2 que eu levei, professor? Eu somo com ele. 5 vezes 6 deu 30, 30 mais 2, 32. Aí eu escrevo 2 e levo 3 para o próximo número. 5 vezes 9, vocês vão ver aí na tabuada, não use calculadora não, use tabuada. Dá 45. 45 mais 3 vai dar 48. Então, 965 vezes 5 dá 4.800.
4.825. Viu como o número aumentou e foi muito? Por quê? Porque ele aumentou 5 vezes, né? 5 vezes o 965, deu 4.825. Como é que se chama o resultado da multiplicação? Se chama produto total. Se por acaso numa continha pedir qual o produto total de tanto por tanto, tu já sabe que é a multiplicação. Tá bom? Vamos à regra da multiplicação. Antes da regra, só lembrando, esse multiplicando e multiplicador também, vocês vão ver, acho que no livro de vocês, que ele é chamado de outra forma, de fatores. São os fatores da multiplicação. Quais são? É o 965 e o 5. São os fatores da multiplicação, tá? E o produto total é o resultado. Beleza. Vamos agora a recordar a regra importante da multiplicação. Na multiplicação, a ordem dos fatores não alteram o produto. Quais são os fatores? Esses daqui, ó, 965 e o 5. Professor, isso quer dizer o quê? Que tanto faz você dizer 965 vezes 5, como você dizer 5 vezes 965. O resultado vai ser 4.825 do mesmo jeito. É a mesma coisa de você dizer 2 vezes 1 é 2. 1 vezes 2 é 2 também. Então, tanto faz ser de trás para frente como de frente para trás. Mas na hora da conta, você não vai ver ninguém armando uma conta de multiplicação, botando o 5, que é o número menor, em cima, e o 365, que é o número maior, embaixo. Dá, professor, para fazer? Dá do mesmo jeito. Mas fica mais bonitinho desse jeito, né? O número maior em cima e o menor embaixo, com o sinal de vezes. Não é verdade? Então, bora lá. Prosseguindo. Agora chegou a divisão, o bichão de 7 cabeças, né? Sinalzinho, pode ser 2 pontos ou 2 pontos com tracinho no meio, é o sinal de divisão, tá? E vamos lá. Vamos, antes de armar a conta da divisão, vamos lembrar, né? Lembre-se que a divisão é diferente de todas as outras operações. Por isso que a divisão é a última operação a ser estudada, porque para tu saber a divisão, gente, tu tem que saber adição, subtração e multiplicação. Porque senão tu não vai conseguir dividir, tá? E ela é diferente de todas as outras. Olha, ela se arma a conta diferente. Eu vejo que tem gente que arma a conta de divisão do mesmo jeito que arma a conta de adição, de subtração e de multiplicação. Botando o número em cima e embaixo botando o sinal de dividir e o númerozinho. Igual a de multiplicação. Não faça isso não que você vai errar, é feio. O professor nem corrige. Se você fizer uma conta desse jeito aí, armar desse jeito aí, eu nem corrijo, porque eu já sei que tá errado. Se você não sabe nem armar, o resultado não vai dar certo. Tá bom? Então ela se arma diferente. Você vai já ver como é. Recordar, porque eu já mostrei a vocês. E se resolve também diferente. Ela se resolve da esquerda para a direita. Diferente das demais, que é da direita para a esquerda. Olha, as outras contas, a de mais, a de menos e a de vezes, como é que eu resolvo ela? De trás para frente. Ou seja, da direita, que é, né, para a esquerda. Mas a conta de divisão é o contrário. Ela se resolve do começo mesmo, de frente para trás. Do começo, da esquerda para a direita. Vamos ver? Bora aqui armar a conta. 234 dividido para 6. Tá aí, ó. Armei diferente. A conta de mais, a de menos, a de vezes, eu armo desse jeito aí? Não. Então, essa que é a forma correta de você armar uma conta de divisão. Se a partir de hoje você armar uma conta de divisão diferente disso aqui, é porque você não prestou atenção nessa aula do professor. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos logo dar os nomes a essas partes aqui da divisão. Não, agora não, depois. Gente, só voltando aqui. 234 dividido para 6. Eu vou dividir, como ele diz aqui na regra, da esquerda para a direita. Não é o 4 primeiro, depois o 3 e o 2. Não. É primeiro o 2, depois o 3, por último o 4. Porém, para um número ser dividido para o outro, ele tem que ser igual ou maior que o outro, para quem eu estou dividindo. Se for menor, não tem como se dividir. Por exemplo, o número 2 não dá para dividir para o número 6, porque 2 é menor que 6. Tinha que ser ou igual a 6 ou maior que 6. E quando isso acontece, o que é que eu faço, pelo amor de Deus, professor? Eu junto com o outro número, ó. Em vez de 2, eu vou dizer 23. Agora dá, porque 23 é maior que 6. Tá bom? 23 dividido para 6 vai caber 3. Caber 3 como? É porque é como se fosse quantas vezes o 6 cabe dentro do 23. Aí se tu botar 6, mais 6, mais 6, tu vai ver que cabe dentro do 23. Porque botei o 6 3 vezes. Mas não dá para botar 4 vezes, porque se eu botar 4, passa de 23.
Quando nós chegarmos lá na divisão mesmo, no nosso livro didático, eu vou ensinar para vocês, eu vou apresentar para vocês uma ferramenta, né, importante para ajudar vocês a multiplicar e a dividir. É uma tabuada, mas é uma tabuada diferente da que vocês conhecem hoje. Mas deixa eu chegar lá, né? Quando chegar lá, hoje a gente está só recordando um pouquinho, nós não vamos cobrar muito divisão hoje, tá bom? Então vamos lá, 23 dividido para 3 deu 6. Deu 3. Eu vou pegar esse 3 e vou multiplicar por 6. Ó. 3 vezes 6, vocês vão ver aí na tabuada de vocês, que dá 18. Se eu colocasse outro 6, gente, ia dar 24. Passava de 23. Não pode passar, pode dar menos. Beleza. Agora, eu vou fazer o que com esse 18? Eu vou diminuir do 23. Eu vou dizer 23 menos 18. Lembra que eu disse bem no comecinho aqui desse slide que a divisão é a última continha que a gente aprende. Por quê? Porque para eu saber dividir, eu tenho que saber multiplicar. Olha, eu já multipliquei nesse instante. Diminuir, olha, já estou diminuindo. E somar, porque de vez em quando a gente precisa fazer uma continha de mais também para aprender. A de mais é a mais básica, né? Então, bora lá. 3 menos 8 não dá. Eu vou ter que pedir um emprestado ao 2. Pedi 1 para o 2 não é mais 2, o 2 agora é só 1. Agora eu tenho 13 menos 8, que dá 5. 1 menos 1, que dá 0. Beleza, sobrou 0, sobrou 5. 5 dá para dividir. Esse 5, esse 0 aqui não vale nada, é só o 5 mesmo, tá? 5 dá para dividir para 6? Dá não. O 5 é menor que o 6 ainda. Então, se não dá, eu vou baixar o outro número que está lá em cima, ó. O 4. Baixei o 4. Quando eu baixo o 4 junto com o 5, virou 54. 54 dá para dividir para 6, que ele é maior que 6. Aí a pergunta é a mesma. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 54? Eita, professor, mas eu vou fazer assim, pela lógica. Olha, 23 deu para botar 6 3 vezes. O 54 é mais que o dobro de 23. Então eu vou botar aqui, sabe quanto? 9 vezes. Para ver se dá certo. 9 vezes 6 dá quanto? 54. Olha aí, eu olhei lá na minha tabuada, deu 9 vezes 6, 54. Isso quer dizer que o 6 cabe 9 vezes dentro de 54. E justinho. Deu 54 justinho, sem sobrar nada. Mas eu vou ter que fazer uma conta de menos aqui também. 4 menos 4 é 0. 5 menos 5 é 0. Pronto. Aqui terminou a conta porque não tem mais nenhum número para baixar. Eu já dividi o 23, que era o 2 e o 3, e dividi o 4, que eu baixei. Não tem mais nada para dividir, né? Então a conta termina aqui, ó. Beleza, vamos ver como é que se chama as partes da conta. O 234, que foi o número que eu dividi, se chama dividendo. É quem vai ser dividido. Foi ele que eu dividi. E aí, gente, na divisão, ele também diminui o número. Porque eu peguei um número para dividir. Quando eu divido qualquer coisa, diminui. Por exemplo, se eu comprei um pão, aquele pão grande que a gente compra na padaria, não tem? E aí eu vou dividir para 4 pessoas. Quando eu divido o pão e corto ele em 4 pedaços, ele não é mais um pãozão grande, né, gente? Ele diminuiu pedaços pequenos. Do mesmo jeito, se eu dividir o 234 para 6, em 6 pedaços, o 234 vai ter que diminuir. Então o resultado é menor do que o 234, logicamente. Diferente da multiplicação, que foi aumentar, vocês viram, né? Beleza, o 234 é o dividendo, porque foi ele que eu dividi. E o 6? O 6 é o divisor. O divisor é por quantas vezes, em quantos pedaços eu vou dividir o dividendo. Eu vou dividir o 234 em quantas vezes? Em 6 vezes. Por isso que ele se chama divisor. O resultado, que foi o resultado que eu achei, que foi o 39, se chama quociente. Qual o quociente da divisão tal, tal, tal? Então, quociente é o resultado da divisão. Tá bom? Se chama do resultado dela. Foi o quê? 39. 234 dividido para 6 é 39. 39 vezes 6 dá 234. Beleza? E este zero que está entre parênteses lá no final, ele tem nome também. Isso aqui é o resto. Porque o resto pode ser zero, mas pode ser diferente de zero. Quando o resto é zero, é uma conta exata, que nessa aqui ela deu exato. 234 é exatamente dividido para 6, é exatamente 39. Mas poderia que o resto ter dado 1, 2, 3, porque a conta pode não dar exata e ela é inexata. Mas não precisa vocês queimar a cabecinha com isso agora. Tá bom? Gente, prestem atenção nisso que eu estou pedindo aqui para vocês. Ó. Estudem a tabuada da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão todo dia.
principalmente adição e subtração. Mas estude as 4, tá bom? Mas todo dia você precisa estudar essas tabuadas. Todo dia, professor Marrons, ou amanhã, não sei, não é aula de matemática. Mas tire um tempinho, não custa nada. Vocês não têm a obrigação de nada em casa, eu tenho certeza absoluta. Vocês não enchem uma garrafa, vocês não varrem uma casa, né? Vocês não lavam a louça, vocês não trabalham, né? Então, gente, o trabalho de vocês é esse. Pegue a tabuadinha, tire meia hora todo dia, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, e vai estudar a tabuada. Porque se você aprender a tabuada das 4 operações, você está feito na vida. Você vai saber desenrolar tudo que é de matemática. Porque isso aqui é básico. É o mais importante para vocês saberem da matemática, é a tabuada das quatro operações. Porque aí você vai desenrolar tudo, olha. Até no ensino médio, na faculdade, quando vocês precisarem. Se você tiver feito bem direitinho as 4 operações desde o começo, souber direitinho na cabecinha de vocês, pronto, não tem erro mais. Tá bom? Então estudem. Estudar nunca é demais, tá? Eita, eu tenho uma anotação importante para vocês agora. Isso aqui, ó, pega lá o teu caderno agora e o lápis e anota isso aqui, porque isso aqui é uma data importante. Então vai lá no teu calendário, aí na parede, circula e bota lá a observação. Nossa primeira avaliação de matemática, avaliação que vale nota, primeira nota que vai para o boletim, para o diário de vocês de matemática, será dia 13 de abril. Dia 13 de abril, se não me engano, uma terça-feira, vai ter a prova de matemática. E essa semana aí é toda de prova. Vou logo avisando para vocês. Mas a minha, professor Júnior, de matemática, será dia 13 de abril. Anota aí no calendário, anota no caderno para não esquecer e começa a estudar a partir de hoje. E a tabuada é fundamental. Porque se tu tiver estudado a tabuada até o dia 13 de abril, olha, você vai tirar um 10 na prova, eu lhe garanto. Tá bom? Olá, turminhas. Eu sou o professor Júnior Ferreira, da Escola Gil Bastos, e hoje, segunda-feira, dia 29 de março de 2021, vocês irão fazer uma atividade prática sobre o sistema de numeração decimal. Isso mesmo. Você vai fazer esta atividade prática para valer a sua presença na aula de hoje. Se liga e preste atenção nas dicas. Como será a nossa atividade prática sobre o sistema de numeração decimal? Vocês irão criar um material dourado de papel para facilitar na compreensão do valor posicional dos números. Ou seja, vocês vão confeccionar, fazer o material dourado de vocês. Para facilitar em algumas atividades que a gente vai fazer daqui para frente, né, com o material dourado, vocês vão poder dizer quanto vale o número, tá certo? Fazer a decomposição de números, como a gente fez na aula de hoje, tá certo? Também poderá lhe auxiliar para fazer continhas das 4 operações. O material dourado, vocês vão ver também, eu posso somar, adicionar, multiplicar e dividir com ele também, tá certo? Então, para isso que nós vamos criar o nosso próprio material dourado. O material dourado, não custa nada a gente revisar o que é, né? É esse aqui, esse cubo grande, que vale 1 milhar ou 1 unidade de milhar. Ele vale também 10 centenas, porque ele também tem 10 centenas dentro dele. Ele tem também 10 dezenas dentro dele, ou 1000 unidades. Certo? 10 dezenas não, tá errado ali, é 100 dezenas, tá, gente? Então vamos lá. E a placa, né, que é a que vale 100, né? A barra que vale 10 e o cubinho que vale 1. Olha só, vamos ver de trás para frente, que é melhor. Eu tenho aqui o cubinho, que vale 1 unidade, certo, gente? Um cubinho desse vale 1 unidade. Tenho a barra, que vale 1 dezena ou 10 unidades. Por quê? Porque nesta barra, gente, ela tem 10 cubinhos que formam uma barra. 10 cubinhos desse aqui formam uma barra, uma dezena, certo? Ou 10 unidades, não é verdade? Eu tenho a placa, ela é 1 centena, tem 100 números ali dentro, 100 quadradinhos.
Essa centena ela também pode ser 10 dezenas. Olha, ela tem 10 barrinhas dessa aqui, 10 barrinhas, né, 10 barras que formam uma placa. Ou também ela pode ter 100 cubinhos desse aqui, 100 cubinhos, 100 unidades de cubinhos, tá? Beleza, e eu tenho o cubo grande, que é uma unidade de milhar, certo? Uma unidade de milhar, que é formada por 10 placas dessas de 100. 10 placas dessas de 100 formam um cubo, uma unidade de milhar, que é 10 dezenas. Ele tem 100, aliás, ele tem 10 centenas, 100 dezenas, ali tem 10, mas é 100 dezenas, ou ele tem 1000 unidades dentro dele. Tá certo? Isso aqui é só para a gente compreender o que é o material dourado. Porém, na atividade de hoje, vocês não vão fazer o cubo, tá bom? Eu quero que vocês façam só a placa, a barra e o cubinho. Que a placa vale 100, a barra vale 10 e o cubinho vale 1. Vocês só vão fazer esses 3 últimos, tá? O primeiro, o cubo grande, não precisa ser feito hoje na atividade prática. Tá certo? Vamos prosseguir. De novo a mesma pergunta. Como será a nossa atividade prática sobre o sistema de numeração decimal? Vamos continuar respondendo. Eu irei demonstrar em um vídeo como vocês irão criar o seu próprio material dourado. Eu vou já colocar um vídeo aqui para vocês, eu criando o material dourado, e vocês vão fazer do mesmo jeito. Tá certo? O seu material dourado irá conter centena, que é a placas, né, que eu acabei de dizer, dezenas, que são as barras, e unidades, que são os cubinhos. Não precisa fazer aquele cubo grande, tá bom? Então só vai ter centena, dezena e unidade. É só a primeira classe. Continuando, explicando como é que vai ser. Assistam o vídeo e façam o mesmo que o professor fizer. Assiste o vídeo primeiro, todinho, aí depois, para tu compreender, ver o que é que tu vai precisar, aí depois você vai e assiste o vídeo de novo fazendo. Vai pausando, vai fazendo, vai igual comigo, junto. Mas primeiro assiste ele todinho, depois assiste e vai pausando, tá bom? Você pode e deve pedir a ajuda de um adulto, papai, mamãe ou outra pessoa. Por quê? Porque você vai usar tesouras, você já vê o que é que vocês vão utilizar. Então, e fica mais fácil de alguém ajudando vocês para fazer, tá bom? Vocês irão construir o quê? O que é que vocês vão fazer de fato? Eu quero que vocês façam as placas, as barras e os cubinhos. Já disse, estou repetindo, né? Porém, eu quero 10 placas dessa, 10 barras dessa e 10 cubinhos desse. Então, vocês vão fazer de 10 de cada. Entendeu? 10 placas, 10 barras, 10 cubinhos. É a mesma coisa que 10 centena, 10 dezena e 10 unidades. Entendido, né? Essa é a atividade prática de hoje. Continuando. Vocês irão precisar de alguns materiais. O que é que vocês vão precisar para poder fazer a atividade prática de hoje? Vocês vão precisar de papel, um papel grosso de preferência. Isso aqui é um papel duplex. Pega um papel mais grosso, pode ser até uma folha mais grossa, um papelão, alguma coisa que você tenha de papel grosso, que dê para você fazer aquelas quantidades lá. Professor, eu não tenho, só tenho aquele papelzinho fino, folha de papel ofício. Folha de caderno, gente, vai ficar muito ruim de tu fazer com a folha de caderno. Pelo menos o papel ofício, que é aquela folha branca, toda branca. Porém, né, quem for utilizar a folha branca vai precisar pintar, tá? Para fazer diferente. Porque se tu fizer com esse papel grosso, tu faz de cores diferentes. Ele já vem pintado, né? Precisa do lápis, precisa de tesoura para recortar, precisa de lápis de cor só se você for fazer com papel branco, que aí você vai pintar. Se você já tem um papel colorido, não precisa do lápis de cor. E de régua, tá certo? Então esses aqui são 5 materiais que vocês vão precisar para utilizar, tá bom? Então já vão separando aí para poder fazer. Continuando, acompanhe as medidas no vídeo que eu irei demonstrar como se faz. Lá no vídeo é que eu vou dizer que tamanho é a placa, que tamanho é a barra, que tamanho é o cubinho. Vocês não vão fazer de qualquer tamanho, não. Nem pequeno demais, nem grande demais. Vamos fazer com as medidas que eu disser lá no vídeo. Eu não vou dizer as medidas aqui, tá bom? Prestem bem atenção ao vídeo. Se você não prestar atenção, você vai fazer errado. Aí quando você mandar para mim, eu vou dizer refaça.
Eu não quero desse jeito. Então, não é ruim? Não é melhor tu fazer já certinho para quando você mandar tá tudo ok, só ganhar a presença? Né? Então preste atenção. Em seguida, vocês irão construir o seu material dourado, como eu ensino no vídeo. Então assiste o vídeo bem direitinho para depois tu fazer. Filme você construindo o seu material dourado. Você vai filmar você fazendo o material dourado. Tá certo? Tem que filmar você fazendo o material dourado de vocês. Tá certo? Vocês vão filmar, mas tem que se apresentar, tá? Se apresenta no começo, diz quem é você, qual é a sua série, qual é a sua escola, tá bom? Beleza, então vamos agora assistir o vídeo. Vamos assistir o vídeo bem atentamente para que vocês possam saber fazer o material dourado de vocês. Tá bom? Eu vou fazer e aí vocês vão fazer do mesmo jeito. Eu vou fazer um para mim e vocês vão fazer para vocês. Naquela quantidade que eu falei. Tá certo? Então vamos lá. Vamos lá, turma. Nós iremos agora construir o nosso material dourado, do jeito que foi pedido anteriormente. Veja só, eu tenho aqui alguns materiais que eu vou necessitar. Eu vou precisar de uma régua, como eu falei para vocês, tá certo? Ah, professor, minha régua é pequena, não tem problema. Vou precisar de um lápis, tá certo? Vou precisar também de uma tesoura, que não é obrigado a ser assim como essa, é grande como a minha, pode ser aquela pequenininha, tá bom? Vou precisar de papéis mais grossos, tá certo? Eu consegui aqui, eu vou reciclar, eu vou reutilizar alguns papéis que eu tinha aqui em casa. Então eu escolhi aqui 3 cores, porque nós iremos construir a centena, a dezena e a unidade, não é isso? Então vamos fazer de cores diferentes, tá bom? Mas vamos supor que você não tenha uma folha mais grossa. O que é que você vai utilizar? Você poderá utilizar uma folha de papel ofício como essa, em branco. Porém, você vai precisar de lápis de cor para pintar, para deixar ela assim, tipo de cores diferentes, tá certo? No meu caso aqui, eu não vou utilizar lápis de cor, porque as minhas folhas que eu consegui já são de cores diferentes. Eu tenho o preto, o branco e o laranja. Entendeu? Se você for utilizar uma folha de papel em branco, não utilize de caderno, gente. Procurem fazer de papel ofício, tá bom? Se você for utilizar essa folhinha aqui, vai ser um pouco difícil, porque ela é bem molinha, bem fininha, né? Diferente dessa minha que vai ser mais grossa, ó. Parecido um papelãozinho, tá? Mas se você for utilizar essa, você vai ter que pintar, tá certo? Fazer a centena de uma cor, a dezena de outra e a unidade de outra, tá bom? Então, só uma dica para vocês, beleza? Então, vamos continuar. Nós iremos construir 10 plaquinhas da centena, 10 barrinhas das dezenas e 10 cubinhos das unidades que foi pedido lá na atividade prática, não foi isso? Então vamos começar. Nós vamos começar riscando, certo? Fazendo o risco de cada um, tá bom? Para depois eu recortar, ok? Vamos iniciar pela dezena, que eu vou fazê-la de preto. Desculpe, pela centena, que é a placa. Eu vou fazer preto, tá? Eu vou riscar pelo outro lado, gente. Tá certo? Porque vai ficar mais fácil de riscar. Pelo lado que não é preto. Olha só, as medidas que eu vou utilizar será de 10 centímetros. A plaquinha que eu vou fazer é de 10 centímetros por 10 centímetros. Então eu já meio que marquei aqui antes. Tá certo? Ó. Eu vou fazer logo aqui 4 plaquinhas ao mesmo tempo. Ela vai ser de 10 centímetros, tá? Eu já fiz as linhas laterais. Vou fazer aqui outra linha. Preste atenção. E vou fazer 4 plaquinhas de uma vez. Aqui, desse cantinho aqui, desse cantinho aqui, para o meio vai dar 10 centímetros, ó. Aqui vai dar 10 centímetros. Eu marquei 10 centímetros aqui também, nessa linha daqui de cima. 10 centímetros, tá? Eu vou passar uma linha onde está marcado, ok?
Aqui tem 10 centímetros, aqui também tem 10 centímetros. Mas agora... desculpe, bem aqui que vai dar o 10 centímetros. Pronto. Agora eu vou marcar aqui no meio. Olha. São 20 centímetros. O meio aqui é 10 centímetros. Vou marcar o meio aqui nessa outra ponta. 10 centímetros. Pronto, vou passar uma linha. E eu já tenho 4 plaquinhas, que serão 4 centenas, ó. 1, 2, 3, 4. Agora eu só vou recortar, tá certo? Cuidado na hora de recortar, tá bom, gente? Tem um pouco de cuidado na hora de recortar. Se for o caso, peça para um adulto recortar para vocês. Para além de ficar bem recortado, tá certo? Vocês não correrem risco de se machucar, de se acidentar. Corta bem em cima da linha, tá bom? Olha só como é que o professor tá fazendo, prestem atenção. Bem em cima da linha. Tá vendo? Certo? Vou tirar essa beirinha aqui. Presta atenção. Tudo é habilidade, tá certo? Tudo são habilidades. Vou tirar mais essa outra beirinha. E agora é só cortar no meio, em cruz, que eu vou ter as 4 plaquinhas, 4 centenas. Ok. Pronto, já recortei, olha, eu tenho as 4 centenas. Que quando eu virar aqui, tá certo? Vai ficar de cor preta. Precisa fazer aqueles risquinhos? Não, não precisa, porque quando você tem a plaquinha, você já sabe que a plaquinha corresponde à centena. Professor, eu tenho que fazer só 4? Não, eu fiz aqui só para o modelo, então você vai fazer 10, ainda falta 6 para você fazer, certo? Então eu já tenho aqui as centenas. Essa plaquinha, cada plaquinha dessa vale uma centena, ok? Vamos construir agora as barrinhas que correspondem às dezenas. As barrinhas, turma, eu vou fazê-la de 1 centímetro. Eu já marquei aqui, ó. Cada barrinha vai ter 1 centímetro. Tá vendo? Como foi que eu fiz? Eu marquei aqui do 10, ó. E fui fazendo os risquinhos, olha, em cada centímetro. Cada centímetro eu fiz um risquinho, vai dar 10 barrinhas logo de uma vez. Fiz o mesmo aqui em cima, tá bom? Agora eu vou riscar aqui para finalizar. A da barrinha eu vou usar bem pouquinho material. Porque é pouco mesmo, tá? Agora eu vou fazer as tirinhas. Lembre-se de riscar, se você estiver fazendo no papel mais grosso, do outro lado. Não risca do lado da cor. Se você estiver fazendo no branco, tanto faz. O importante é que quando você for fazer no branco, na folha branca, você pinte ela antes, pinte a parte que você vai fazer antes de riscar, tá? Porque quando você recortar, vai ficar ruim de pintar uma tirinha dessa, entendeu? Então você pinta logo. Pinta de cores diferentes. A centena, que é a placa, você pinta de uma cor. A barrinha, que é a dezena, você pinta de outra cor. E a unidade, que é o cubinho, você pinta de outra cor. Tá certo? Agora vamos recortar. Primeiro, para facilitar, eu vou recortar aqui o contorno, ó. Presta atenção. Vou fazer o contorno, depois é que eu vou fazer as tirinhas, tá? Cuidado na hora de usar a tesoura. Certo? Vou tirar aqui os ladinhos, as laterais, as imperfeições. Tá certo?
Agora, quando eu recortar, vai ficando as tirinhas. Olha só. Uma dezena. Duas dezenas. 3 dezenas e assim por diante, olha. As dezenas eu fiz de branco, ó. Tá vendo? Tá certo? Aqui está, gente. Eu já construí as 10 dezenas. Eu tenho aqui as 10 dezenas, que é 10 tirinhas. Cada tirinha dessa vale uma dezena, tá bom? 10 dezenas é as que vocês vão construir. Eu construí a mesma quantidade que vocês, ok? Agora, turma, nós vamos fazer as unidades. As unidades são mais fáceis de fazer porque é só um cubinho pequenininho, olha. Eu fiz só uma tirinha de 1 centímetro, certo? Isso aqui só tem 1 centímetro, ó. 1 centímetro, tá bom? Agora, aí eu marquei também 1 centímetro, olha aqui, ó. Um tracinho desse pro outro é 1 centímetro. Eu vou marcar a mesma coisa aqui no outro lado da linha para eu recortar. Riscar e recortar. Eu vou riscando em cada centímetro, ó. Como é 10, eu vou riscar só até o centímetro 10, o 10 centímetros. 9, 10. Pronto, agora eu vou fechar. Professor, mas vai ficar tão pequenininho? Mas é o cubo, o cubinho, é só um quadradinho, certo? Porque depois vocês vão ter que transformar, certo? Unidade em dezena, dezena em centena. Então tem que ser os mesmos tamanhos para poder vocês compreenderem. Pronto, foi só até aqui. Agora vamos recortar. Bem mais fácil de recortar, certo? Olha só. Cuidado, corta bem direitinho, não vamos fazer feio, tá? Corta bem recortadinho mesmo. Vou fazer uma tirinha, no caso aqui é uma tirinha, ó. Só que depois eu vou cortar cubinho por cubinho. Olha só. Cada cubinho que vai cair aqui é uma unidade, ó. 1, 2, 3. Opa, tem que ser bem direitinho. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Olha. Cada um aqui eu fiz laranja, tá vendo? Cada um é uma unidade. Vocês viram que a centena eu só fiz 4, mas vocês vão fazer 10. A dezena eu fiz as 10 e as unidades também eu fiz as 10. Tá certo? Então eu tenho já tudo. Dezena, aliás, unidade, dezena e centena. Vou apresentar aqui para vocês. Pronto, turma. Eu tenho aqui, olha, as centenas. Cada plaquinha dessa, turma, é uma centena, vale 100. Vocês vão ter que fazer 10 plaquinhas dessas. E tenho as dezenas. Olha, cada tirinha dessa, cada barrinha dessa vale 10. É uma dezena. Tem hora que fica ruim de pegar, tá? Pronto, uma dezena, tá bom? Eu fiz 10, vocês vão fazer 10 também, tá certo? E tenho aqui as unidades, olha. Cada cubinho desse é uma unidade, tá bom? Que vocês também vão fazer 10. Turma, deixa só vamos compreender aqui uma coisa. Eu tenho aqui, olha, separado, uma unidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades. 10 unidades eu posso trocar por uma dezena, não é verdade? 10 unidadezinhas dessa eu troco, né? 10 unidadezinhas eu troco por uma dezena. Porque 10 unidades é igual a uma dezena. E quando eu tiver as 10 dezenas, olha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho aqui 10 dezenas. 10 dezenas eu troco por uma centena.
Tá certo? Professor, e quando eu tiver 10 centenas, eu troco por uma unidade de milhar, mas nós não fizemos o cubão grande, né? Então, é só para vocês construírem isso, para a gente poder trabalhar posteriormente, tá bom? Com esse material dourado que nós construímos. Tá certo, turma? Então, eu espero que vocês construam do mesmo jeito que o professor, façam 10 unidades, 10 dezenas e 10 centenas. Beleza? Faça isso que vai valer a presença de vocês hoje. É isso aí, turma. Vocês viram o vídeo, viram como é que se faz. Agora, né, vamos agora para a apresentação da atividade prática. Vamos fazer e apresentar. Filmar vocês fazendo, como foi que ficou, apresenta bem bonitinho, apresenta a centena, apresenta as dezenas, apresenta as unidades, faz um vídeo lindo e manda para o professor no grupo, né? Tá certo? Manda lá no grupo, quando o grupo abrir. Tá certo, turma? Então é isso. Né? Para valer a sua presença na aula de hoje, você deverá fazer um vídeo seu construindo o seu material dourado, já disse. Antes, se apresente corretamente, também já disse. E em seguida, você vai enviar este vídeo no grupo, quando o grupo abrir, também se identificando corretamente. Eu já falei como é que se identifica corretamente. Pronto, fez isso, ganhou a presença da aula de hoje. Tá certo? Então é isso, gente. Boa sorte. Espero que vocês criem um material dourado bem bonito, tá certo? E mande o vídeo de vocês construindo esse material. Então foi isso, gente. Boa aula para vocês. Espero que vocês façam direitinho, né, a nossa atividade prática de hoje, que é o que vai valer a sua presença hoje. Se você fizer a atividade prática do jeito que o professor pediu na aula, pronto. Tá garantido, ganhou presença de hoje. Só é isso, não tem outra atividade para fazer, é só atividade prática. Tá bom, gente? Então é isso. Terminamos a nossa aula, chegamos ao final. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e clicar no gostei, tá bom? Um abração para todos vocês, tenham todos um bom dia e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.